Olá, sou Bruna Sampaio e juntamente com a minha equipe falaremos sobre o crime de estupro de vulnerável. O trabalho a seguir tem por objetivo apresentar se é possível erro de tipo no crime de estupro de vulnerável. Tratando-se do crime de estupro de vulnerável, os elementos do crime são a conduta de ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O núcleo ter, previsto pelo mencionado tipo penal, ao contrário do verbo constranger, não exige que a conduta seja cometida mediante violência ou grave ameaça. Basta, portanto, que o agente tenha efetivamente conjunção carnal, que poderá até mesmo ser sem o consentimento de alguém menor de 14 anos de idade, devendo o agente, que conhece a idade da vítima, responder pelo crime de estupro de vulnerável. As condutas previstas no tipo penal do artigo 217-A são as mesmas daquelas constantes do artigo 213 do Código Penal, sendo que a diferença existente entre eles reside no fato de que, no delito de estupro de vulnerável, a vítima, obrigatoriamente, deverá ser menor de 14 anos de idade. Por isso, remetemos o leitor ao que foi dito quanto ao estudo do mencionado artigo 213 do Código Penal. No que diz respeito à idade da vítima, para que ocorra o delito em estudo, o agente obrigatoriamente deverá ter conhecimento de ser ela menor de 14 anos, pois, caso contrário, poderá ser alegado o chamado erro de tipo, que, dependendo do caso concreto, poderá conduzir até mesmo à atipicidade do fato ou à sua desclassificação para o delito de estupro de vulnerável tipificado no artigo 213 do Código Penal. Considera-se vulnerável não somente a vítima menor de 14 anos, mas também aquela que possui alguma enfermidade ou deficiência mental, não tendo, portanto, o necessário discernimento para a prática do ato, ou aquela que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Por enfermidade mental, deve-se entender toda doença ou moléstia que comprometa o funcionamento adequado do aparelho mental. Nessa conceituação, devem ser considerados os casos de neuroses, psicopatias e também demências mentais. Deficiência, porém, significa a insuficiência, imperfeição, carência, fraqueza ou debilidade. Por deficiência mental, entende-se o atraso no desenvolvimento psíquico. Retardado mental é uma condição de desenvolvimento interrompido ou incompleto da mente, a qual é especialmente caracterizada por comprometimento de habilidades manifestadas durante o período de desenvolvimento, as quais contribuem para o nível global da inteligência, isto é, aptidões cognitivas, de linguagem, motoras e sensoriais. Boa noite, eu me chamo Hamilton Jorge e estou aqui para falar para vocês sobre erro de tipo. Já foi falado pela colega anteriormente sobre o estupro previsto no artigo 213 do Código Penal e sobre o estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal. E há uma pergunta no ar: se é possível erro de tipo no estupro de vulnerável? Suponhamos que um agente ele vai para uma festa que é permitido para maiores de 18 anos e lá ele encontra uma garota que entrou nessa festa maquiada e vestida de forma que lhe dê uma aparência de 18 anos e ela, sendo menor de 14 anos, ela entrou com identidade falsa de que não era dela. Chegando lá, esse agente encontrando essa garota e começam a paquerar e resolvem ter uma conjunção carnal. E o que está previsto no artigo 217-A do Código Penal sobre estupro de vulnerável, a vítima ela tem que ter
ela tem que ser menor de 14 anos. Só que o agente, mesmo sabendo que é crime cometer uma conjunção carnal com uma garota menor de 14 anos, ele, com a falsa percepção da realidade de que esta garota que ele teve a conjunção carnal é maior de 14 anos e ela também afirmou ter mais de 14 anos. Então, isso, diante disso aí, se torna um erro de tipo. O erro de tipo ele está previsto no artigo 20 do Código Penal, né? Caput do artigo 20 do Código Penal, e que diz que o erro de tipo ele afasta o dolo. Então, para que haja crime, é preciso haver um fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. O fato típico ele se desdobra em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E a conduta ela pode ser dolosa ou culposa. Então, se o Código Penal, caput do artigo 20 do Código Penal, ele diz que o erro de tipo ele exclui o dolo, mas se a gente observar de uma forma mais ampla, ele evidencia que o dolo não existiu, porque como excluir uma coisa que não existe? Então, evidenciando que o dolo não existiu, não há conduta. Não existindo a conduta, não existe fato típico. E não existindo fato típico, não existe o crime. E esse agente, nem por crime culposo, ele irá responder, porque não há previsão legal de crime culposo em estupro de vulnerável. Então, respondendo à pergunta se é possível erro de tipo em estupro de vulnerável, sim, é possível. Inclusive, em um caso concreto, a 6ª turma do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, ela decidiu que o elemento fundamental para concretizar um crime de estupro de vulnerável é a idade. A vítima, ela afirmou ter mais de 14 anos e o agente, ele teve uma falsa percepção da realidade em relação à idade da vítima. Não há em se dizer de estupro de vulnerável, e sim um erro de tipo. Boa noite a todos, eu me chamo Cileia, irei falar sobre a pena, ação penal e o segredo de justiça. Nós temos 3 tipos de modalidades, né? Nós temos a modalidade simples, temos a modalidade qualificada pela lesão corporal de natureza grave e temos a modalidade qualificada também por lesão corporal de natureza gravíssima com resultado morte. Para a modalidade simples, a pena é de reclusão de 8 a 15 anos, conforme o artigo 217-A do Código Penal. E a ação penal procede-se mediante ação penal pública incondicionada, conforme o artigo 225 do Código Penal. Então, nos termos do artigo 234-B do Código Penal também, os processos que apuram crimes contra a dignidade sexual correrão em segredo de justiça. Já a modalidade qualificada por lesão corporal de natureza grave, a pena também é de reclusão de 10 a 20 anos. A ação penal será de iniciativa pública incondicionada. Tendo em vista a vulnerabilidade da vítima, nos termos do artigo 234-B do Código Penal, os processos em que apuram crimes contra a dignidade sexual correrão em segredo de justiça. E nós temos também a modalidade qualificada pela lesão corporal de natureza gravíssima com resultado morte, né? A pena também de reclusão e varia de 12 a 30 anos.
A ação penal será de iniciativa pública também incondicionada, tendo em vista também a vulnerabilidade da vítima, nos termos do artigo 234b do Código Penal. Os processos que apuram os crimes contra a dignidade sexual correrão em segredo de justiça.